A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, que nós devemos olhar firmemente para Jesus, porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2 está escrito o seguinte: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. A fé não é uma coisa mágica. Quando a Bíblia diz que Jesus é o autor da nossa fé, isso não significa que a gente não fará nada, ficará sentado em um lugar e de repente Jesus vai colocar fé em nosso coração, e a fé que virá para o nosso coração será uma fé segundo Jesus. Jesus está dizendo que aquilo que eu estou vendo, aquilo para o qual eu estou olhando, aquilo para o qual os meus olhos estão vendo, a fé que vai nascer no meu coração é segundo aquilo que eu vejo. Essa é a razão de nós termos tantas pessoas dizendo que são de Cristo, de Deus, mas que têm uma fé que é completamente contra Jesus. Porque a fé que ele tem não nasceu de olhar firmemente para Jesus. Não nasceu de ver todos os dias, de contemplar, de ver o que Jesus foi, o que Jesus disse, o que Jesus era, quem Jesus exaltava, quem Jesus rebaixava, quem Jesus era longânimo, com quem Jesus era misericordioso, com quem Jesus era duro, com quem Jesus era áspero, a quem Jesus perdoava, a quem Jesus não perdoava. Porque se a fé que está no meu coração é o resultado de eu olhar para o pastor, para o fulano, Paulo, em 1 Coríntios, ele tem um problema, porque falando do quanto os crentes de Corinto eram carnais, havia uma intriga, uma rilia, uma briga entre uns que se dizia, eu sou de Apolo, os outros diziam, eu sou de Paulo. E Paulo chega e diz, gente, quem é Apolo, quem é Paulo? Nós somos apenas cooperadores, nós ajudamos vocês a crer, mas vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Paulo está dizendo, olha, quem constrói ou quem deveria construir a fé de vocês é Jesus. Nós só colaboramos. A Bíblia diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais creste, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Ou seja, conforme Deus deu a cada um, ou seja, a Paulo e Apolo, eles estavam colaborando com a fé daquelas pessoas. Mas nem Paulo tinha todo o entendimento de Deus, nem Apolo tinha todo o entendimento de Deus. É por isso que nós precisamos da compreensão da fé uns dos outros. Mas, acima de tudo, os nossos olhos têm que estar firmes em Jesus Cristo. Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas aquele que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Nós cooperamos com Deus, mas vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Se você não olhar firmemente para Jesus, a sua fé nunca será conforme Jesus. É por isso que os mestres da lei, os fariseus, conquanto tinha a letra da lei, nunca alcançaram a real compreensão do que era de fato servir a Deus. O chamado de Jesus, a orientação do autor aos Hebreus, é que os nossos olhos se voltem para Jesus. Volte lá, comece a ler o Novo Testamento, lê os Evangelhos, devagar, cuidadoso, com uma consciência sincera, pedindo a Deus que te revele
que o desejo do seu coração é não ser diferente de Jesus. O anseio do nosso coração, o desejo do nosso coração, aquilo pelo qual nós estamos sedentos tem que ser não ser diferente de Jesus. Todos os pensamentos que nascem em mim, que são contrários a Cristo, devem ser levados cativos à obediência de Cristo. Não é o que eu quero, não é o que eu aceito, não é o que eu julgo que vai produzir alguma coisa, mas tem que ser segundo Jesus Cristo, olhando firmemente para Jesus. Eu não sou de Paulo, eu não sou de Apolo, eu não sou do pastor A, eu não sou do pastor B. Muitos vão colaborar na construção da minha fé. Eu não tenho uma fé acabada em mim mesmo. É por isso que eu faço análise. Ouço um, ouço outro. Mas acima de tudo, eu preciso ver Jesus. E aquilo em mim, ou aquilo nos outros, que é contrário a Jesus Cristo, deve ser rejeitado. Porque o alvo do Espírito Santo é glorificar Jesus. O alvo do Espírito Santo é me fazer ter uma fé que é segundo Jesus Cristo. Pode fazer cair fogo do céu, pode levantar mortos, pode fazer milagres. Mas se não estiver de acordo com Cristo, deve ser amaldiçoado. Por isso que Paulo diz que se ele, ou um anjo do céu, ou quem quer que seja, pregasse outro evangelho que não fosse segundo Cristo, deveria ser amaldiçoado. O que nós temos que ter cuidado, o que nós temos que estar prudente, é para a gente não passar a defender um outro evangelho. E para a gente não se tornar um defensor de um outro evangelho, a gente precisa manter firmemente os nossos olhos em Jesus. Se os nossos olhos saírem de Jesus e for para quem quer que seja, a gente terá uma fé. Mas uma fé que não exalta a Cristo e uma fé que é contrário a Jesus Cristo. O que eu oriento você, o que eu desejo e o que eu faço é sempre voltar para os evangelhos. Quero me voltar para Jesus, quero ver Jesus, como Jesus agia. Porque Jesus, segundo Lucas, quando ele foi ser apresentado lá no templo, um homem cheio do Espírito Santo disse que ele foi levantado para ser contradição. A primeira profecia lá depois que Jesus nasce, que ele vai ser levado ao templo, eu esqueci o nome do homem, um ancião cheio do Espírito Santo, diz que ele seria colocado para ser contradição. Ou seja, aqueles com quem ninguém falava, Jesus falaria. Aqueles que ninguém tocava, Jesus tocaria. Aqueles que ninguém iria na casa deles, Jesus foi. Nas parábolas de Jesus, o herói, o certo, seria aqueles com os quais as pessoas rejeitavam e ignoravam. Jesus disse que publicanos e prostitutas, corruptos, cobradores de imposto e prostitutas entraria primeiro no reino de Deus. E eles entram primeiro no reino de Deus porque o pecado do pecador mesmo é mais fácil. O pecador que é pecador é mais fácil de ser convertido. Porque é o crente que confia na sua justiça própria, que é tão horrível quanto os outros pecadores, é mais difícil de se converter, porque é difícil a rejeição da justiça própria. É difícil não acreditarmos em nosso próprio comportamento para se salvar. Já os pecadores não tinham comportamento nenhum, não tinham justiça nenhuma. Então a oferta da graça, da justificação pela fé, da salvação pela fé, da aceitação por Deus pela graça, seria muito mais fácil para aqueles. Jesus foi uma contradição. Jesus abraçou quem ninguém abraçava, foi para a casa de quem ninguém ia, tocou em quem ninguém tocava, colocou no céu primeiro aqueles que eram tidos como já no inferno. E eu quero olhar para esse Jesus. Eu quero ver esse Jesus, porque eu quero uma fé que é
segundo Jesus.